Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eles estão brigando. Nós ia gravar aqui, só que foi uma tentativa frustrada porque tem muito vento. Fora que tem pessoas congelando aqui. Aliás, eu sou uma delas. Agora sim, dentro de casa, sem vento. Hoje nós vamos dar 7 dicas para aprender um idioma novo. Nós três aqui, o Léo e a Bela, não sei se vocês já viram o vídeo anterior, se não viram, vejam lá, eles falam umas 5 línguas cada um e eles vão dar então as principais dicas de como eles fazem para estudar, ou como eles usam, ou 7 dicas, vamos lá. Primeira dica, aplicativos. Essa é uma pergunta que me fazem muito: quais aplicativos são bons para aprender ou inglês ou outras línguas? O Léo já aprendeu russo com um aplicativo, a Bela já aprendeu japonês com esse aplicativo. Um dos aplicativos mais efetivos que tem é o Italki. Consegue marcar uma aula em qualquer língua, mas principalmente em inglês, mas em outras, onde que tu consegue fazer uma videochamada. E nesse aplicativo tu consegue então personalizar ao máximo, então quanto que tu quer pagar, um certo valor. Pode marcar então que ele precisa falar, por exemplo, português e ser nativo no inglês. Consegue também personalizar onde que tu quer que ele nasceu, então, por exemplo, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido e tal. E tu consegue então encontrar o teu professor que mais encaixa para as tuas necessidades e demandas. Então, por causa do sotaque, né? Se quiser um sotaque americano, escolhe um professor americano. Se quiser um sotaque britânico, escolhe um professor britânico. Eu consegui falar com eles, eu consegui um link especial aqui pro canal para ter um desconto na primeira compra. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo também. Para quem fizer a primeira compra, vai ter esse desconto de $10. Comparando com um curso de inglês, por exemplo, eu acho que essa plataforma é mais acessível quanto ao custo, porque tu pode definir o preço de acordo com as tuas necessidades. Então, tu acaba tendo essa oportunidade de moldar as tuas próprias demandas e escolher um professor que seja ideal para ti e no teu conforto de casa, basicamente. E comparando com o curso também, embora tu não vai ter os colegas para discutir, tu vai ter que estar se comunicando com o professor nessa da língua e vai ser aulas particulares, basicamente, então o foco é em ti. E eu acho isso uma coisa muito boa e tu vai realmente sentir e notar progresso. Tá, por exemplo, aqui em inglês, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, Canadá, aplicar, que também fale português. Um preço, quero que seja no máximo, tipo, $20, ou 21, que seja. Aplicar. Que seja nos meus horários, tipo, quarta, meia-noite, caso eu queira. Aplicar. E aqui vai diminuindo até ficar aqui. Mas se eu quisesse, eu também poderia colocar nos Estados Unidos para ter mais opções. Posso mandar também um tipo de professora para ser, tipo, profissional. Konnichiwa. 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。クリスマスは何をしましたか？ What I did for Christmas? はい。日本の本読みました。ああ、そう。何の本、どんな本ですか？桃太郎。ああ、そう。O bom de ter um professor que fale uma outra língua, que não é a que tu tá querendo aprender, é que se tu tá bem no nível inicial, tu consegue te comunicar melhor com eles, né? Por exemplo, o Léo e a Bela, russo e japonês. A tua professora de japonês fala inglês? Sim, a gente fala inglês para se comunicar. E o teu professor de russo? Também. Eles escolheram então o inglês, por exemplo, ele, um russo nativo que falasse inglês também, e ela escolheu uma professora japonesa nativa que falasse inglês também. 金曜日に、ごめんなさい、5番。水曜日に何がありますか？水曜日 is... I forgot. Wednesday. Wednesday. Okay. Dica número 2.
Memorizar não é a mesma coisa que aprender, pelo menos não a longo prazo. O que eu quero dizer com isso é que se tu tá estudando inglês e tu quer decorar, tu quer saber como é que se fala como você está em inglês. Aí tu decora, how are you? Tu só decora essa frase. Quando tu vê uma outra frase com esse how many children do you have? Talvez tu não vai entender o que significa esse how, porque tu não entendeu o contexto inteiro, a frase toda. Tu só tá decorando o significado da frase, porque tu não tá analisando cada palavra e percebendo o significado delas. Estudando desse jeito, tu consegue aprender mais vocabulário e, no meu caso, hoje mesmo eu tava tendo aula de japonês e a minha professora fez um monte de pergunta pra mim. Eu só entendi uma palavra que ela falava e eu consegui entender a pergunta que era. Só porque eu estudei cada palavra separada e agora eu consigo me comunicar de uma forma mais efetiva porque eu não decorei as coisas. Eu tentei entender o significado de cada palavra em uma frase. Dica número 3. Flashcards. Flashcards é como se fosse uma página, mais ou menos, só que bem pequena. Em um lado tá falando uma coisa na tua língua materna e no outro tá falando na língua que tá tentando aprender. Então, por exemplo, casa. Vai estar em português, casa. Atrás dessa folha vai ter escrito house. Daí tu vai ver primeiro no lado, por exemplo, da tua língua materna. Tu vai ver, então, casa. Tu vai pensar como que é casa em inglês. E se tu virar e tu ver que tu respondeu certo, house, então tu ganhou. Pode colocar até numa pilha separada. Se tu errar, pode colocar na outra pra tu rever depois. Por exemplo, essa aqui, eu tenho a palavra aqui e a definição atrás. Quando eu leio a palavra, eu tento eu mesmo definir e depois eu vejo a definição. Se eu acerto, eu coloco numa pilha. Se eu erro, eu coloco em outra. Depois eu reviso a pilha que eu errei e tento de novo fazer esse processo até eu ter a pilha só de acertos. Mostra aí como é que é, então. Então aqui teria a palavra e a definição atrás. Tá, e daí como é que tu faz, então? Daí se eu acerto, eu coloco numa pilha, se eu erro, eu coloco em outra. Aí no final tenho, por exemplo, isso aqui, a pilha que eu acertei, isso aqui é a pilha que eu errei. Eu reviso essas aqui de novo até ter só essa pilha aqui. Tem jeito para fazer isso online, que são aplicativos. Um que eu usei é o Anki, ele é bem bom, A-N-K-I. Bem, aqui então tem uma palavra, eu vou pensar o que é e eu vou clicar aqui para mostrar a resposta. Clicando aqui, vai dar inclusive o som. E se eu acertar, eu vou colocar aqui, que eu acertei. E se eu não acertar, eu coloco aqui pra ver de novo. Como eu sabia, eu vou colocar aqui. Aqui vai ver de novo. Vou fazer o mesmo processo. Vou ver aqui, então, se tá certo ou se tá errado. Como eu sabia, tá certo. Eu vou fazendo isso até terminar e ter tudo certo. Isso aqui ele tava fazendo em inglês pra estudar russo. Mas dá pra fazer português e inglês, por exemplo. Dica número 4. Associação de palavras. Então, cada palavra que tu vê, tu pode tentar associar de alguma maneira associar a tua língua materna. Por exemplo, quando eu tava aprendendo inglês, eu nunca conseguia me lembrar da palavra pra forno, que é oven. E daí pra mim, oven parecia um pouco avental. E daí eu me lembrei que quando tu faz cookie, tu coloca o cookie no forno. Então eu associei isso e ficou muito mais fácil pra mim. E com o japonês também, por exemplo, se tem algum kanji, eu não sei, são os vocabulários que eles usam, as letras que eles usam, que é parecido com alguma imagem, eu associo com a imagem e daí pra mim é mais fácil de entender e me lembrar o significado. Por exemplo, eu não consegui me lembrar a palavra pra parede, que é estenar. Fiquei pensando, estenar, antena, onde que a antena vai? Vai na parede? Então assim eu vou associando até me lembrar o que é. Dica número 5. Essa euzinha vou dar. Foi assim que eu aprendi mais o meu inglês agora nessa quarentena. Ler, assistir vídeos ou, sei lá, se informar sobre um assunto que tu tem interesse. Por exemplo, eu sou a louca das notícias. Eu adoro ler notícias. Então eu comecei a ler só em inglês e nas outras línguas que eu sei. Assim eu fui aprendendo mais sobre o dia a dia, sobre o que estava acontecendo no mundo, sobre o coronavírus, sobre as vacinas, sobre as eleições dos Estados Unidos, tudo sempre em inglês, ou, por exemplo, a situação do coronavírus na Itália, em italiano. E quando tu tem interesse pelo assunto, é melhor. E uma coisa que me diziam para nunca fazer, ou que não era bom fazer, era procurar a palavra no dicionário. Pra mim funciona. No início eu tentava não fazer isso porque as pessoas me diziam pra não fazer.
Só que funciona, então não se cobra de que não vai funcionar para ti. Cada um tem um jeito diferente de aprender e eu vou lendo, eu leio a notícia e eu notava que no início eu precisava procurar muito mais palavras no dicionário do que eu procuro agora. Eu notei que depois eu procurar uma vez ou no máximo, sei lá, 2 vezes, eu acabo aprendendo o significado na marra. Então funciona assim, na próxima vez eu vou ler um texto, vou ver aquela palavra e não vou precisar procurar de novo. Então a dica é essa, leia, assista vídeos, TikTok também, eu assisto muito TikTok sempre em inglês para melhorar o ouvido também, sobre assuntos que tu tem interesse. Pode parecer bobo, mas assistir desenhos animados como a Peppa Pig e tal é muito bom e te ajuda, porque eles falam uma linguagem para criança e isso significa que é mais fácil, então tu vai entender mais fácil. Eu, por exemplo, estava assistindo Peppa Pig em italiano, que é justamente para criança e eu consigo entender mais. Dica número 6. Não tenho mais dedo suficiente numa mão. Essa, embora seja um pouco antiquada, é escrever. Escrever ajuda muito e é comprovado mesmo. E o que eu faço é, se eu tô assistindo alguma série e eu não entendo o que eles estão falando, ou não entendo uma palavra que eles falaram, eu pauso, pesquiso no Google e anoto. Então, pra inglês, quando eu tinha dificuldade, eu fiz uma lista que é imensa. É literalmente imensa, ela nunca acaba, só com palavras que eu não entendia, ou frases talvez que eu pudesse usar. Gigantesca. Imagina quantas vezes eu tive que pausar a série ou filme, né, que eu tava assistindo. Pra japonês, eu decidi que eu ia escrever um conto de fadas que ele tem. Aqui, escrever a tradução e escrever as palavras aqui em amarelo que eu não entendia. E eu fui fazendo isso com o conto inteiro. E me ajudou muito, eu acabei aprendendo coisas que eu não esperava aprender e, obviamente, vocabulário também. Outra coisa que eu fiz é para inglês, lendo livro, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver alguma... Porque isso aqui é bem velho, então não tem tanto... Então, para inglês, lendo o livro Marco. Eu tenho 2 cores diferentes. Azul era para palavras que eu não entendia, e daí eu tenho a tradução no celular. E rosa é para palavras ou frases que eu talvez entenda, mas eu nunca usaria. Então é para eu acrescentar no vocabulário. Isso também ajuda muito e com o tempo tu tem o teu próprio dicionário pessoal. Falei com sotaque português. Com o teu próprio dicionário pessoal. E se tu precisar de alguma ajuda, é só tu olhar as tuas notas, anotações. Uma dica que eu daria, até para quem tá super começando, começa a escrever algo que seja curtinho. O que tu tomou de café da manhã hoje? Força. Tenta escrever uma frase, depois tu escreve 2, depois tu escreve 3, mas te esforça para fazer algo criado por ti. No meu curso de inglês aqui, nós temos todo final da semana, na quinta-feira, ou é uma prova ou é um speech, que a gente chama. Eu adoro a parte do speech, porque cada semana é um assunto diferente e nós escrevemos um texto e nós temos que apresentar depois. Eu acho ótimo ter que escrever, porque, não sei, eu aprendo dessa forma. Eu preciso escrever mesmo para gravar melhor. Mas, mesmo assim, mesmo para quem aprende de outras formas, escrever faz tu te obrigar a usar a palavra ou a usar um verbo que às vezes tu vai precisar falar e tu não vai lembrar na hora. E se tu já escreveu, se tu já te obrigou a fazer isso, é muito mais fácil que tu lembre depois. Eu tenho um caderno aqui cheio de speech, tenho folhas e folhas e folhas e folhas escritas. Eu achei agora que fazia tempo que eu não abria o meu de espanhol e o meu de francês. Bem, se livros e assistir uma série ou filme é muito difícil, tem outra opção, que é short stories ou histórias pequenas. O que é? É praticamente umas histórias pequenas. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem aqui, vai lendo uma história bem pequenininha. Eu vou marcando todas as palavras que eu não sei. No final aqui tem um resumo da história. Aqui nesse livro tinha em russo e em inglês. E depois tem algumas perguntas e respostas juntas com algumas palavras. Aqui, os significados. As perguntas e respostas. Foi tão bom e me ajudou tanto que eu decidi comprar mais um. Esse daqui é um pouco mais difícil. E assim, ó. Esse aqui é um pouquinho maior. Tem aqui uma imagem. Eu vou lendo. Aqui tudo. E depois, deixa eu mostrar um que eu já fiz. Depois de ler tudo, vai aparecer, então, um resumo da história. Aqui, o resumo da história, junto com as definições das palavras. E mais algumas perguntas e respostas.
Bem, então eu marco as palavras e eu coloco aqui o significado em cima, para depois eu saber e fazer flashcards. Dica número 7, muito bem lembrada pelo Léo e que pode ser que vocês não se liguem, mas relaxem, tenham tempo para fazer nada. Esse tempo é muito bom porque dá um tempo para o teu cérebro memorizar todas as palavras que tu aprendeu ao longo de um tempo. Por exemplo, eu estudei russo por 1 ano, quase sem parar, todos os santos dias. E foi muito pra mim. O que eu fiz, eu agora tô 1 mês, eu acho que eu queria mais até 1 mês de férias, que eu tô não fazendo nada, mas fazendo coisas que não são tão pesadas. Porque antes eu fazia livro didático e tal, e agora eu só tô lendo tipo esses short stories, vendo vídeo no YouTube e tal. E dá um tempo pra eu relaxar, mas ao mesmo tempo não dá o tempo pra eu esquecer a língua. Eu tô ainda tendo contato. Um extra agora, uma observação como mãe. Pode ser a dica número 8, talvez. Todo mundo fala, nossa, como os teus filhos são inteligentes, eles falam muitas línguas. Eles são, né? Eu sou coruja, eu sou mãe coruja, todas as mães vão dizer que seus filhos são inteligentes. Só que eu acho que a qualidade número 1 deles é serem dedicados. Eles são extremamente dedicados. Não cai do céu. Os idiomas não caem do céu na cabeça deles, eles têm muita sorte de saber tudo isso. Eles estudam muito, 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 muito. Quem segue a gente lá no Instagram, @LaresLugares, vê o tanto que esses dois estão sempre estudando. O Léo, por exemplo, comprou um curso de inglês, livro, né? Livro mesmo. Era 100 dias, 100 dias de italiano, era 100 dias de italiano. Pois ele fez os 100 dias de italiano toda noite. Ele tinha o alarme dele, faça chuva, faça sol, seja sábado, seja domingo, seja feriado. Ele fez os 100 dias. Então é persistência. Pode ser que chegue uma hora que tu pense, ai meu Deus, eu não tô conseguindo aprender, isso é muito difícil. A gente passa por isso também, eu mesma passo. Tem algumas palavras que não entram na cabeça. Esse aqui é o meu muralzinho de palavras, que são palavras que eu sei, mas que na hora que eu preciso usar eu não consigo lembrar de jeito nenhum. E daí elas estão ali, estão na frente do meu computador aqui. E aí quando eu penso, ai meu Deus, ó, uma palavra que eu não consigo lembrar nunca em inglês. Classmates, classmates. Eu só lembro de colleagues, que é colega de trabalho, né? Mas classmate, que é colega de aula, eu nunca consigo lembrar na hora de falar. Então tá ali, muralzinho. Essa é uma outra dica também, né? Então assim, parece às vezes que a palavra não tá entrando, que tu não tá aprendendo, mas tu tá aprendendo. Confia em ti que tu tá aprendendo. Vai chegar uma hora que tu vai perceber que, olha, eu nem sabia que eu sabia isso. Insiste que vai chegar uma hora que tu vai perceber isso. Tu vai, nossa, eu não sabia que eu sabia isso. É persistência, tem que ter dedicação. Como é que é, Bela? Eu tenho muito mais dicas, muitas, inúmeras. Sim, né? Sim, é só o que faz nesta vida é estudar. Ela não sossega! Mas vamos gravar mais então. Digam aqui embaixo se vocês querem mais dicas assim de inglês ou de outras línguas, porque olha, esses aí, olha, eles estudam, viu? Línguas, né? Língua. A Bela é estudiosa sempre. O Léo só é estudioso com línguas. Geografia e história, ele adora, né? Notícias também é com ele, notícias da atualidade é com ele. Finanças também é com ele. É isso então, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares Lugares. Nós viemos aqui pra gravar, mas por motivos óbvios. Quer dizer, não sei se é tão óbvio pra vocês, porque eu não sei como está o microfone. Tem muito vento, não vou conseguir gravar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês porque é muito vento. A intenção era essa, ó, gravar aqui. Aqui, olha. Não, ela... Leonardo, tu vai ficar com frio? Eu não tô com frio, eu sou Leonardo. Leonardo, tá com frio, tá lá, cara. Leonardo, Tá com frio. eu não tô mais arrepiado. Sim,
Tá com casaco? Não, melhor, deixa. Ela... Não, coloca o casaco. Não, você quer pegar coronavírus? Coronavírus, você pega com frio? Como é que se fala, tipo, by studying? Estudando. Não. O que tu quer falar? Qual que é a frase inteira? Seria, by studying this way, you, blá blá blá. Estudando desse jeito. É. Tá. Hoje nós vamos falar então. Não. Hoje nós vamos dar então 10 dicas para aprender um idioma novo. Era isso o nome? Número 7. Eu falei 10, né? Uhum.